Shalom Adonai. Eu venho através dessa mensagem transmitir aos nossos amados irmãos que estão sempre ouvindo as mensagens pelo YouTube. A importância que você comer comida kasher. Muitos acham que comer comida kasher é coisa da lei, que é coisa de judeu. Eu posso falar para você o melhor. Comer comida kasher é coisa, são atitudes de pessoas inteligentes, melhor, são atitudes de pessoas sensatas e inteligentes. Pelo fato de termos uma alimentação contaminada hoje, pela indústria, pela química, né, o protocolo do Codex, que é um objetivo de reduzir a população, de fazer com que as pessoas vivam menos, né? Somente os governos estão muito interessados nisso, porque pelo fato de você pagar o INSS, né? E o governo não quer que você tenha uma vida longa. Imagina você se aposentar aos 66 anos e o governo continua pagando a aposentadoria para você, que você viva até os 100, vamos supor que você viva até os 100 anos. O governo não quer que você viva tudo isso, porque seria um longo período de gastos. Então, o objetivo da comida kasher é te dar longevidade e mais. Impedir que as próximas gerações venham ser afetadas com doenças, deformações físicas e outras coisas que acontecem pelo fato de você estar comendo, absorvendo produtos químicos no seu organismo, alterando o seu metabolismo hormonal e aí trazendo para o teu organismo inúmeras doenças, mutações genéticas, né? Códigos, muitos dos códigos que estão armazenados no seu DNA acabam sendo danificados. E aí então, como eu já disse em outros vídeos, as células-tronco que recebem as informações dos códigos. Por esse motivo, pessoas nascem com inúmeras deformações. Nós nunca tivemos um índice tão alto de pessoas deformadas como hoje. Então, quando a gente fala de comida kasher, a gente não está falando de comida de judeu, a gente está falando de um mandamento do Eterno, de um trabalho que o Eterno fez, de uma ciência poderosa que nos orienta, porque é muito importante você se alimentar adequadamente. Talvez você pense que seu corpo é um super corpo, é o corpo do super-homem. Você não é o super-homem. Nós somos mutantes, temos tendência a ter mutações. O nosso organismo tem mutações. Você veja que onde houve explosões nucleares, como no caso de Chernobyl, até hoje, né, é uma área desapropriada pelo fato de as pessoas que moravam ali ao redor, pessoas que estavam a 100 quilômetros de distância, estavam morrendo com câncer, mulheres grávidas estavam dando à luz a filhos deformados, crianças nascendo sem cabeça, crianças sem braço, aleijados, cegos e diversas deformações devido às alterações no código de DNA. Quando existe uma explosão numa estrela no espaço, né, os raios gamas que são produzidos pela explosão da estrela, e isso a bilhões de quilômetros do nosso planeta, afetam até inclusive a vida aqui na Terra, né? Isso é uma das maiores provas que o nosso DNA, ele é muito sensível, ele pode mudar, e a ciência hoje sabe disso. Os Illuminati sabem disso, e sabem como alterar, como fazer você sofrer, como trazer sofrimento à humanidade e trazer aos seus cofres muito dinheiro. Você veja o exemplo, nós temos o sódio, né? Muito sódio nos alimentos, muito sódio nas latas de alimentos em conservas, nos vidros. E o objetivo maior de tudo isso, o que o sódio produz? O problema da pressão alta. Aí ninguém nunca chega para você e explica assim detalhadamente que o sódio precisa ser eliminado de todo o produto industrializado.
Porque o sódio faz com que as células fiquem pedindo cada vez mais água para eliminar o sódio. Então a pessoa bebe muita água e nisso ela acaba ingerindo água a mais. A água aumenta o nível de sangue no organismo e aí então você tem pressão alta. Aí você é obrigado a comprar remédios como captopril, a Telenol, você é obrigado a comprar a andromiazina e outros demais remédios hidros para você colocar a água que você bebeu para fora, porque ela fica armazenada, aumentando a tua pressão sanguínea. Aí as pessoas acham, aí eles vêm dizerem, olha a ciência mentirosa, dizendo que principalmente a raça negra tem um defeito genético e nós temos mais tendência a ter pressão alta. Então você veja que tudo isso está aonde? Na nossa alimentação. Tudo isso está, não que a pessoa, é claro, se você, eles dizem que normalmente você deve beber 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia já é o suficiente para causar um aumento de pressão em você drástico, tá? Então isso é uma mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos dessa ciência maligna, que o maior objetivo é destruir a nossa saúde para que nós viemos viver menos. Então, em todos os produtos químicos, você veja, o frango tem hormônios, e esses hormônios causam alterações hormonais, químicos no nosso organismo, né? Porque nós também somos um ser bioquímico. Então, eu falo por mim mesmo que eu teve uma época, antes de eu conhecer, alguns anos atrás, antes de eu conhecer essas informações, eu comia muito frango. E chegou uma hora que eu estava vendo que os pelos do meu corpo estavam caindo demais, né? Dos braços, das pernas. E eu comecei a perceber que estava tendo alguma coisa, alguma mudança. Aí nós vamos descobrindo que ao longo do tempo, à medida que você alimenta demais os seus filhos com frango, estou comendo frango, é melhor que carne vermelha. Você está ingerindo hormônio e esse hormônio vai afetar o seu filho, né? E o objetivo deles maior, segundo os pesquisadores, que esse hormônio de frango é para que você continue sempre alimentando seus filhos com esses hormônios e as próximas gerações sejam de homossexuais. Então a tendência é aumentar, porque haverá uma mutação, entendam isso, haverá uma mutação no código de DNA com esses hormônios. Aí você fala, então eu não vou comer frango, eu vou comer vaca, vou comer carne vermelha. Naturalmente, o mesmo hormônio, os mesmos hormônios do crescimento que eles usam nas vacas, o frango usa também para a vaca. Porque naturalmente quem cria frango também cria gado. A ração que é dada ao frango é misturada com as fezes do frango. Ali o frango come a ração, ele evacua e aquela ração não é diluída, né? Então eles trituram tudo, fazem como se diz, um alimento para o gado com isso, né? Com a palha misturada com as fezes do frango. Isso eu ouvi, isso eu posso falar porque eu ouvi da boca de uma pessoa que transporta gado, né, de Tocantins para vários lugares do Brasil. Não vou citar o nome dessa pessoa, é um dos grandes, é uma pessoa que tem uma empresa muito grande aqui no Brasil que transporta gado. Ele me contou isso, falou que todos que criam gado, criam frango, criam gado, para aproveitarem o hormônio, as fezes do frango, a ração não diluída que está na fezes do frango, mistura-se com a palha, tritura ela e dá para o gado comer com sal. Então o gado cresce também absurdamente. Naturalmente, um bezerro que demoraria para atingir um certo tamanho, demoraria 6 meses, ele atinge em 2 ou 3 meses o tamanho, e assim ele cresce rápido. É por isso que você está vendo as crianças hoje, né? As pessoas falam, nossa, essas crianças estão crescendo demais. Você não acha que tem alguma coisa por trás disso? Existe. É o codex alimentar. Então você precisa acordar. Quando a gente fala de comida caché, muitas pessoas querem criticar a gente. Judeu é cheio de inventar onda, esse povo é cheio de mentira.
eles estão querendo vender comida especial. Não, você não precisa ir no mercado judeu comprar comida kasher. Você pode procurar na vizinhança onde tem uma avícola, começar a comer galinha criada realmente, como se diz, a galinha caipira, né? Que é criada da forma no quintal, com alimentos saudáveis, né? Você pode trocar essa carne do açougue, né? Começar a comer outros tipos de carnes, de animais não criados pela indústria, não produzido pela indústria. Então, você pode mudar o seu cardápio, né? Trocar os enlatados. Você pode observar, pega a margarina, pega a salsicha, pega o que você quiser, você vai ver a quantidade de sódio que existe em todos esses alimentos industrializados, na bolacha, em tudo. Aí você me pergunta, por que o povo do interior vive mais? Por que o povo do Nordeste vive mais? Aí está aí a questão. Então, aí você me pergunta, será que Israel tem tanto problema de saúde como o Brasil? Claro que não. O Brasil é um país que faz parte hoje da nova ordem mundial. Inclusive, quem inseriu o Brasil nessa lambança foi o Lula, né? Então, você veja bem que nós estamos vivendo um momento de muita reflexão. Você precisa refletir sobre isso que eu estou te falando. Eu não estou aqui usando termos científicos, palavras difíceis para você não entender. Eu estou falando de uma forma simples e clara, para que a pessoa mais leiga, mais simples, possa entender. A sua saúde, o problema de pressão alta que você está sofrendo, a sua diabetes, não foi o Criador que colocou isso em você. Essas crianças que nascem com deformidades, também não foi o Criador que permitiu isso. Tudo isso vem acontecendo por causa de um grupo de homens malignos que há séculos, vamos dizer até há milênios, as gerações deles vêm dominando essa sociedade e hoje o mundo está com uma superpopulação e o objetivo deles é reduzir, é matar. E antes deles fazerem isso, eles querem lucrar bastante com as enfermidades. Porque além deles venderem o produto que te mata, depois eles te vendem o suposto remédio, entre aspas, que te cura de um lado e causa efeitos colaterais de outro. Então, está na hora, meu amado e minha amada, você abrir os teus olhos para essa realidade. Quando nós falamos de comida kasher, nós estamos falando de saúde. Não é apenas ordenança do Eterno. Estamos falando de saúde. Talvez você coma porco. Aqui diz na Bíblia que é pecado. Está na Bíblia. A palavra do Eterno nunca diz que é pecado. A palavra diz que comer porco é abominação. Porque o porco é um animal de asepsia. É um animal de limpeza. Ele nasceu para fazer limpeza. Ele come sujeira. Então todo tipo de sujeira está no porco. Aí tem pessoas que comem o fígado do porco. Para que serve o fígado? Para fazer a asepsia do sangue, para fazer a purificação do sangue. Assim do porco como do boi, inúmeras coisas dos animais as pessoas ingerem e elas não fazem ideia do que elas estão ingerindo. E isso altera a personalidade das pessoas. As pessoas estão aí com a personalidade alterada. Você veja hoje os pais estrupando as próprias filhas. Pais matando os filhos, filhos matando o pai, e as pessoas não têm mais percepção do que é certo e do que é errado. Estão aí fazendo tudo que não se deve fazer, as pessoas estão fazendo, estão agindo igual os bichos, pior do que os animais. Então, isso por quê? Porque, como eu já falei, repetindo mais uma vez, nosso DNA, com as alimentações que nós recebemos, ele sofre alterações. Oi. Aí você veja o exemplo. A carne mais barata que hoje você encontra no açougue e no mercado é justamente a carne condenada pela Torá do Eterno. A carne de porco, né? Então existem inúmeros outros itens na Torá que foi condenado pelo Eterno, como a carne de porco, os répteis, e outros demais, morcego e outras demais coisas que foram condenadas. E, no entanto, a carne de porco está presente hoje em todas as mesas do povo, do Brasil e do mundo, né? Exceto no meio dos judeus, dos Yehudim, tanto Yehudim
messiânico como Yehudim ortodoxos, né? Os judeus ortodoxos, os messiânicos, nós não comemos esse tipo de alimento. Então, é muito importante você saber. E não só isso, existem os corantes que são colocados nos danones, né? Os próprios danones têm inúmeras químicas, tudo isso para causar, por quê? Alterações hormonais nas crianças e desenvolver uma sociedade totalmente decadente, como você vem vendo. É por isso que você tem visto hoje, né? Muitas pessoas antigas falam, eu nunca vi o mundo da forma que ele está, né? O próprio Messias disse, Yeshua, ele disse que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a face da terra. Por que Yeshua disse isso? Porque hoje a sociedade, né, ela está desencabeçada de uma forma, está como uma locomotiva sem freio. Ninguém consegue parar isso. E tudo isso, talvez você ache até, você pode até me questionar, eu sei que muitos aí vão até postar me questionando, mas tudo isso está relacionado à alimentação. O próprio Rabino Maimônides, né, há muito tempo atrás, que era um médico, Maimônides não tinha esse conhecimento científico que nós temos hoje aprofundado da genética, mas Maimônides tinha uma noção muito grande da ciência e do que os alimentos causam no organismo. E ele mencionou claramente que esses alimentos alteravam a personalidade das pessoas. E isso não é mentira, né? Então você se alimenta desse tipo de comida. Foi que nem um dia desse eu vendo um rapaz, ele teve uma filha, e a filha dele nasceu com uma cara de gato. Mas isso é uma coisa assustadora. A menina nasceu com uma cara de gato. Isso foi no Nordeste aqui do Brasil, em Pernambuco, se eu não me engano. E ele até hoje não entendeu por que sua filha nasceu com cara de gato. Temos um caso no Amazonas da criança, a criança nasceu com cara de porco. Aí eu fico perguntando para você, mas isso é o demônio. Não, isso não é demônio não, gente. Isso aí são químicas colocadas nos nossos alimentos que estão causando inúmeras alterações químicas, genéticas na raça humana. Então as pessoas estão agindo de uma forma absurda, incompreensível. Você veja os jornais constantemente noticiando crimes absurdos, atitudes absurdas, impensáveis. Aí dizem, não, isso é o diabo. Não, irmão, nem tudo é o diabo, nem tudo é Ra-Satã. Tem muita coisa que vem do ser humano, vem das pessoas. E por esse motivo, a gente está vivendo uma sociedade decadente, degradante. A cada dia, as pessoas estão insuportáveis. Elas não sabem discernir o que é do eterno, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Quando a Dilma fala, o Brasil está pronto para a nova ordem mundial. Você veja, esses dias aí eles empossaram na Comissão de Justiça 3 homens bandidos, condenados, ficha suja. E o povo nem aí, o povo nem se importou com isso. A gente recebe a maior carga tributária do mundo. Nosso país está em segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos. Ninguém vai à rua fazer manifestação contra essas cargas super pesadas que estão levando a indústria à falência, as empresas à falência, os lojistas, e o trabalhador está sendo prejudicado com isso. Ninguém reclama, a China enchendo o nosso país de produtos da pior espécie e destruindo a indústria brasileira. Ninguém reclama, os brasileiros ficando desempregados, o PIB da China aumentando cada ano que se passa, o Brasil só afundando. E isso por causa do nosso governo. Aí eu pergunto para você, por que será que as pessoas não percebem essas coisas, não tem mais força para reagir, não tem mais força para tomar iniciativa? Então, a hora que o anti-Messias aparecer, o filho da perdição, ele vai impor, vai fazer e todo mundo vai aceitar a marca do maligno. E assim, não é só o Brasil, mas vários países estão nesse mesmo segmento. Então, eu aconselho você, procure orientações,
procure seguir a mezuzá do Eterno, procure ler no livro de Levíticos, capítulo 11, mude o seu padrão de alimento enquanto ainda há tempo, ensine teus filhos a ter uma alimentação saudável, adequada, o mais natural possível. Fuja dos alimentos industrializados, dos alimentos que estão sendo modificados geneticamente. Se você quer que a futura geração da sua família seja diferente das demais, caso contrário, vou ser sincero, a coisa vai ficar cada vez pior, tá bom? Eu deixo a todos a paz do Eterno, a Shalom do nosso querido Yeshua, e que a sabedoria do Ruach Hashem te oriente melhor do que minhas meras palavras, em nome de Yeshua HaMashiach.